Começo por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos fazer um caso prático sobre a contabilização de um subsídio. Antes de começar, gostaria de dizer que a Certform é uma entidade certificada pela DGRT em 13 áreas de formação. Pode consultar a nossa vasta oferta formativa em certform.pt. Atualmente, os nossos cursos são desenvolvidos em live streaming e na modalidade de e-learning. São cursos práticos orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Os cursos da Certform dirigem-se a estudantes, a recém-formados, que pretendam uma formação prática que os ajude a fazer um elo de ligação entre uma formação mais académica com uma formação prática que prepara, que dá ferramentas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Os nossos cursos destinam-se também àqueles que, não tendo formação superior, pretendem adquirir competências técnicas e práticas também para poderem agarrar as oportunidades que o mercado de trabalho lhes oferece e agarrá-las com as devidas competências, com os conhecimentos necessários para que a integração no mercado de trabalho seja efetivamente bem sucedida. Os nossos cursos, eles destinam-se também àqueles profissionais que já estão na atividade e que necessitam de uma atualização permanente. As matérias estão em permanente mutação, evolução e, consequentemente, os profissionais necessitam de formação contínua para estarem sempre atualizados e para corresponderem efetivamente aos desafios profissionais que todos os dias lhes são colocados. Em certform.pt, como já referi, pode consultar toda a nossa vasta oferta formativa. A matéria que eu hoje vou desenvolver é uma matéria que faz parte dos cursos práticos na área da contabilidade e da fiscalidade, muito particularmente no curso de especialização em contabilidade e fiscalidade avançado, onde são estudadas e praticadas as normas de contabilidade assentes nas normas internacionais de contabilidade. Hoje vamos falar sobre subsídios. Os subsídios são uma matéria consagrada no normativo nacional, na norma contabilística e de relato financeiro 22. Norma contabilística e de relato financeiro 22. O sistema de normalização contabilística, no seu regime geral, que se aplica às médias e grandes entidades, e eventualmente às entidades menores que assim optem por este regime, ele é constituído por 28 normas de contabilidade, sendo que a 22ª é a norma relativa aos subsídios. Chama-se Subsídios e Outros Apoios das Entidades Públicas. Esta norma, ela é uma norma que é efetivamente baseada na norma internacional número 20, a IAS 20. A sua denominação é Contabilização de Subsídios do Governo e Divulgação de Assistência Governamental. As normas de contabilidade portuguesas, elas assentam efetivamente nas normas internacionais de contabilidade com as devidas
adaptações ao tecido empresarial nacional. Também esta matéria traz implicações fiscais e o artigo 22º do Código do IRC é o artigo que trata dos subsídios e, consequentemente, das suas implicações fiscais. Existem vários tipos de subsídios. Nós podemos classificar os subsídios como subsídios ao investimento, e quando são ao investimento podem ser em ativos depreciáveis e amortizáveis, em ativos não depreciáveis ou amortizáveis. Claro, quando estamos a falar em ativos depreciáveis, são ativos fixos tangíveis. Ativos amortizáveis são ativos intangíveis. Também temos os subsídios à exploração, relativos a gastos já incorridos ou relativos a gastos a incorrer, entre outros subsídios. Os subsídios ao investimento, e o exemplo que eu hoje vou tratar é um subsídio ao investimento, são aqueles que se destinam a apoiar a realização de investimentos. Por exemplo, a implantação de uma nova fábrica, a expansão de uma fábrica existente, aquisição de determinados bens. Já os subsídios à exploração são aqueles que se destinam a compensar gastos incorridos na exploração. Por exemplo, se a empresa tiver de praticar preços ou tarifas sociais, o governo terá que dar um subsídio, ou o governo dará um subsídio à exploração para compensar a diferença entre os gastos e os rendimentos de exploração. Por exemplo, os subsídios para a criação de postos de trabalho são também um exemplo de subsídios à exploração, uma vez que normalmente a empresa compromete-se a manter os postos de trabalho por alguns anos, de acordo com os termos contratuais. Outro exemplo muito vulgar são os subsídios para formação profissional e para contratação de jovens e desempregados de longa duração. E hoje vou falar sobre um subsídio ao investimento. Por sua vez, os subsídios ao investimento, eles podem ser subsídios reembolsáveis, ou seja, terão que ser devolvidos, ou então subsídios não reembolsáveis. Hoje vou tratar de um subsídio ao investimento não reembolsável. E o exemplo que vou dar trata-se do seguinte. Vamos considerar que vamos ter agora como tarefa reconhecer um subsídio não reembolsável, não será devolvido, ao investimento. A empresa XYZ Limitada S.A. investiu 650 mil euros na aquisição de um equipamento básico. O mesmo é de 650 mil mais IVA. Ou seja, os 650 mil euros é a base tributável, é o preço de aquisição do ou dos equipamentos, aos quais acresceu a taxa de IVA a 23%, a taxa normal, para o qual obteve um subsídio não reembolsável, não vai ser devolvido, no valor de 180 mil euros. E a taxa de depreciação, porque nós vamos adquirir um ativo fixo tangível, equipamento básico. E os ativos fixos tangíveis, eles são elementos depreciáveis, ou seja, estão sujeitos a um desgaste e nós vamos anualmente fazer o reconhecimento de uma depreciação. E a depreciação será à taxa de 20%. Vamos imaginar que fomos consultar o Decreto Regulamentar 25 de 2009 e para aquele tipo de equipamento verificamos que a taxa máxima de depreciação era de 20%.
100 a dividir por 20 é igual a 5. 5 anos. 5 anos é o período de vida útil deste equipamento. Qualquer equipamento que seja depreciado à taxa de 20% tem uma vida útil de 5 anos. Vamos então proceder ao respectivo reconhecimento. As normas de contabilidade, e nós aqui vamos tratar este assunto na base da norma contabilística e de relato financeiro 22, as normas de contabilidade elas têm um denominador comum. As normas de contabilidade elas tratam do reconhecimento, ou seja, como vou contabilizar no ativo, no passivo, em rendimentos, em gastos. Se contabilizo em ativo, passivo ou capital, tenho efetivamente que fazer a apresentação no balanço. Se reconheço em rendimentos ou gastos, isso vai ter repercussões a nível da apresentação na demonstração dos resultados. O reconhecimento, como vou contabilizar, também ao nível da mensuração, e aqui temos os critérios de mensuração, os valores, ao nível da apresentação e ao nível da divulgação. A divulgação, ou seja, a informação nas notas anexas, o anexo às demonstrações financeiras. Então, o denominador comum das normas de contabilidade será o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. Neste exemplo, eu vou focar-me no reconhecimento. Ou seja, como é que vou contabilizar este subsídio. E a norma 22, no que diz respeito aos subsídios, os subsídios, quando se tratam de subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis, e estamos a falar de subsídios ao investimento, investir em ativos tangíveis ou fixos tangíveis e ativos intangíveis, estes subsídios são inicialmente contabilizados no capital próprio. Subsequentemente, os subsídios relacionados com ativos depreciáveis ou amortizáveis devem ser imputados como rendimentos durante a vida do ativo. Bom, na base disto que acabei agora de ler, eu vou estabelecer aqui como é que eu reconheceria, à luz do normativo, este subsídio. Bom, em primeiro lugar, a nossa empresa realiza um investimento, adquire uma máquina, um equipamento básico de 650 mil euros, base tributável mais IVA. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de tudo, e vamos colocar aqui número 1, será o reconhecimento da aquisição ou da compra do ativo fixo tangível. Ou, neste caso concreto, da máquina ou do equipamento básico. O reconhecimento da aquisição do equipamento. Nós temos os seguintes valores. O equipamento ou a fatura de aquisição, a fatura que foi emitida pelo fornecedor deste equipamento, ela vem com um valor de 650 mil euros, o valor da aquisição, mais o IVA. O IVA à taxa de 23%. 23% vezes 650 mil euros, temos 23% vezes 650 mil euros, temos 149.500 euros. 149.500 euros o valor do IVA. Ou seja, o total desta fatura seria 799.500 euros. Ou seja, uma fatura com 3 valores, a base tributável, mais o IVA, que nós vamos inicialmente suportar,
e o respectivo valor total. 3 valores, 3 contas. 3 contas que irei utilizar para o reconhecimento desta aquisição em primeiro lugar. Vou ter que reconhecer na conta do ativo, trata-se de um ativo não corrente, vai permanecer além de um ano. Os ativos fixos tangíveis pertencem no plano de contas ao domínio da conta do razão 43, ativos fixos tangíveis, que depois têm os seus desenvolvimentos na conta 43.3, que é a conta do equipamento básico. Então vamos começar com 433, equipamento básico. Ativo fixo tangível, equipamento básico. Depois temos o IVA. Quando se compra uma máquina, começamos por suportar o IVA. Mas o IVA suportado da aquisição de uma máquina confere o direito à sua dedução. As empresas fazem genericamente 3 tipos de compras. Podem comprar mercadorias, podem comprar outros bens e serviços, adquirir outros bens e serviços, ou podem adquirir ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos. Temos estes 3 tipos de deduções de IVA. IVA dedutível das existências, IVA dedutível do imobilizado, IVA dedutível de outros bens e serviços. O artigo 21 do Código do IVA é o artigo que menciona e elenca as exclusões ao direito à dedução. Comprar uma máquina não obedece a qualquer tipo de exclusão do direito à dedução. Por isso, é permitido deduzir o IVA. E vamos fazê-lo. Para tal, utilizamos a conta 2432. Eu vou colocar 3 pontinhos. Eu sei que se trata de um IVA dedutível, mas depois, no plano de contas, tem que haver uma subdivisão de IVA dedutível, de existências, de investimentos, de outros bens e serviços e as respectivas taxas. Isto é um IVA dedutível relativamente ao imobilizado ou aos investimentos. E aqui, para além destas 2 contas, vamos ter o nosso fornecedor, a quem compramos este equipamento. Nós, para reconhecermos a dívida, vamos ter que ter aqui um passivo, e o passivo vai estar na conta 27, concretamente na conta 2711, fornecedores de investimentos, contas gerais. 2711, portanto, fornecedores de investimentos, contas gerais. Vamos então ao reconhecimento e os 3 valores. A base tributável vai a débito do equipamento básico. Estamos perante uma conta de ativo. As contas de ativo debitam-se quando há um aumento, creditam-se quando há uma diminuição. Aqui é um aumento do ativo. Depois temos um outro ativo, que é o direito à dedução do IVA. Vamos debitar por 149.500 o direito a deduzir o IVA. E depois a conta de passivo, que representa atualmente a dívida perante este nosso fornecedor de investimentos. A dívida será de 799.500 euros. Esta conta é creditada porque as contas do passivo são contas que se debitam por diminuições e que se creditam por aumentos. Aqui há um aumento da dívida, a conta do passivo tem que ser creditada. E com este lançamento influenciamos fundamentalmente o balanço da empresa. Estamos a utilizar 2 contas do ativo, uma conta do passivo. Este era o primeiro lançamento. Quanto aqui, nada ainda sobre o subsídio. A verdade é que a nossa empresa recebe do Governo, do Estado,
um subsídio para este investimento. E o subsídio, que é não reembolsável, será no valor de 180 mil euros. À luz da norma 22, os subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente contabilizados no capital próprio. Então, estamos perante um subsídio ao investimento em ativo fixo tangível, não reembolsável, e vamos começar por fazer o reconhecimento deste subsídio no capital próprio. Então, o próximo lançamento, que eu vou colocar aqui como lançamento número 2, é o reconhecimento da atribuição e depois da atribuição o respectivo recebimento, porque em primeiro lugar o subsídio é atribuído e depois o subsídio é pago pelo Estado. Então tem que haver o reconhecimento da atribuição do subsídio e depois do recebimento do respectivo subsídio. Vamos começar então com a atribuição do subsídio. Bom, o subsídio ele vai ser reconhecido ao nível do capital. Classe 5. Nós na classe 5, a classe 5 ela tem uma conta, que é a conta 59, que se designa outras variações no capital próprio. Esta conta, ela, por sua vez, subdivide-se em várias subcontas, nomeadamente na conta 593, subsídios. Então, vamos reconhecer na conta 593, subsídios. Por sua vez, esta conta 593, ela está subdividida em subsídios atribuídos e ajustamentos em subsídios. A subsídios atribuídos será 5931 e ajustamentos em subsídios 5932. Quando o subsídio é atribuído, no fundo, há aqui o reconhecimento de um ativo, ou seja, de um direito sobre uma entidade, que neste caso é a entidade do Estado. E, para tal, nós vamos considerá-la como um ativo, um outro devedor, na fase da atribuição. Então temos a conta 278. Outros devedores. Então, na atribuição do subsídio são 180 mil euros. 180 mil euros. 180 mil euros. Uma conta do ativo debita-se pelo aumento do direito. Uma conta de capital segue as mesmas regras de movimentação das contas do passivo. As contas do capital, classe 5, são contas que se debitam por diminuições, creditam-se por aumentos. Então a conta tem que ser creditada, uma vez que existe aqui um aumento, como é óbvio. Mas agora vamos reconhecer a entrada deste subsídio. Ele pode ser faseado ao longo do tempo. De qualquer forma, a entrada do subsídio em depósitos, conta 12.1, Banco X, quando o Estado paga o subsídio à nossa empresa, e à medida que vai pagando, eu agora vou considerar já que foi feito todo o pagamento, nós tivemos 180 mil euros de entrada em bancos e, obviamente, que vamos proceder ao desreconhecimento aqui deste passivo, deste ativo. Ou seja, no fundo, o subsídio, depois da conta 278 estar saldada, que era meramente ali uma conta corrente, nós temos que o reconhecimento do subsídio passou por um crédito de 593, subsídios, e um débito na conta 12.1 banco, ou Banco X. Muito bem. Contabilizar o subsídio ao investimento no
capital. O plano de contas tem uma conta concreta para isto, a conta 593, que se divide na 5931 e na 5932, conforme eu já referi. Agora, vamos a uma outra fase. É que, segundo a indicação do normativo, os subsídios relacionados com ativos depreciáveis e ou amortizáveis devem ser imputados como rendimentos durante a vida do ativo. Então agora vamos ver o seguinte. Vamos ter aqui mais 2 lançamentos a fazer. Nós compramos um equipamento básico. Ele pertence à empresa, está sujeito a partir de agora a uma depreciação, à taxa de 20%, conforme estava indicado aqui no enunciado. Eu vou apagar aqui o enunciado para ter espaço para poder fazer o próximo lançamento. O próximo lançamento, que eu vou denominá-lo como 3, é o reconhecimento das depreciações. Nós utilizamos depreciações para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis. O tempo, o uso, a elaboração deste equipamento básico efetivamente tem consequências no seu desgaste e, consequentemente, a taxa de depreciação que foi dada era de 20% anual. Chegados a 31 de dezembro de um determinado ano N e com uma taxa de 20%, este lançamento repete-se durante 5 anos, como é óbvio, nós vamos fazer o reconhecimento das depreciações do período. Uma depreciação, ela é reconhecida numa conta de gastos e numa diminuição do ativo. A conta de gastos é a conta 64. Aqui no plano de contas, nós temos a conta 64, que são os gastos relacionados com depreciação e amortização. Depois temos a conta 64.2, quando em ativos fixos tangíveis. 64.2, estamos perante as depreciações, e como é uma conta de gastos, é uma depreciação do período, depreciações e ativos fixos tangíveis, uma vez que estamos perante um equipamento básico. Por sua vez, esta conta vai ser debitada multiplicando a taxa de depreciação de 20% pelo valor de aquisição do equipamento. O valor da aquisição foi de 650 mil euros. Foi este o valor pelo qual o equipamento foi registado no ativo. Os 650 mil euros, eu agora vou multiplicá-los por 20%. 650 vezes 20% dá 130 mil. Portanto, temos uma depreciação de 130 mil, reconhecida a débito na conta de gastos. Uma depreciação representa uma diminuição do ativo. O ativo agora tem uma diminuição de 130 mil euros. Essa diminuição vai ser reconhecida na linha da conta 43, mas concretamente na 43.8. A conta 438 são as depreciações acumuladas. 438, depreciações acumuladas. 130 mil euros. Vejamos que ao fim da primeira depreciação, o valor da aquisição era de 650, a depreciação
reduz o ativo em 130. Este ativo, ele agora apresenta a sua quantia escriturada. Quantia escriturada é o valor da aquisição menos as depreciações acumuladas, menos as perdas por imparidade reconhecidas no ativo. Este ativo não teve o reconhecimento de perdas por imparidade, até ao momento, teve apenas o reconhecimento das depreciações acumuladas. E, portanto, a sua quantia escriturada, que é o valor que figura depois no balanço, serão 650 mil menos 130 mil. Ao fim de uma depreciação anual, temos 520 mil euros de quantia escriturada, a diferença entre o valor da aquisição e as depreciações acumuladas. Este é o registro das depreciações. Agora, tomando a norma de contabilidade, os subsídios relacionados com ativos depreciáveis ou amortizáveis devem ser imputados como rendimentos durante a vida do ativo. E significa que vai ter que existir uma compensação correspondente ao subsídio. Este lançamento, ele é um lançamento acompanhado por um outro. E vamos considerar aqui o quarto lançamento, que eu vou denominá-lo pela compensação correspondente ao subsídio. E essa compensação traduz-se no reconhecimento numa conta de rendimentos. Essa conta de rendimentos, é claro que tem que ser a classe 7, nós temos que ir à conta, temos que consultar a conta 78. 78 são outros rendimentos, 78.8 outros e 78.8.3 imputação de subsídios para investimentos. Então, o próximo lançamento será 7.8.8.3, denominada imputação de subsídios por investimentos. 7.8.8.3, imputação de subsídios para investimentos. De subsídios para investimentos. Aquilo que vai acontecer agora, neste quarto lançamento, é que todos os anos, e ao ritmo das depreciações, haverá uma parcela, na mesma proporção das depreciações, que vai ser imputada aos rendimentos. O subsídio foi de 180 mil euros. Vou imputar ao rendimento a percentagem do subsídio e essa percentagem será a percentagem que se baseia na depreciação. A depreciação é feita a 20%. Então eu vou fazer 20% de 180 mil euros, ou seja, 20% do subsídio, o que dá 36 mil euros. E vou reconhecer como um rendimento. Este é o lançamento 4. São 36 mil euros. Isto corresponde a 20% vezes 180 mil euros. Este crédito, ele traduz-se num débito na conta de capital. Quarto lançamento, 36 mil euros. Ou seja, a mesma percentagem da depreciação, e a depreciação foi feita em 20% sobre o valor da aquisição, eu utilizo essa mesma percentagem para multiplicar pelo valor do subsídio e reconhecê-lo ano a ano em rendimentos, durante 5 anos.
As depreciações são 5 anos, este reconhecimento como rendimento será de 5 anos. Ou seja, a crédito, rendimentos 36 mil euros, a débito, subsídios 36 mil euros. O que vai acontecer é que quando atingirmos o 5º ano, porque todos os anos vamos reconhecer 36 mil euros, ao 5º ano a conta do capital está saldada e é esse o objetivo. Ela inicialmente foi creditada pelo valor do subsídio, depois ano a ano vamos reconhecendo a fração de 1/5, neste caso de 20%, e teremos no final, ao 5º ano, a conta de subsídios saldada. Ao mesmo ritmo das depreciações, vamos fazendo esta compensação. E este lançamento, o 3 e o 4, é um lançamento que tem implicações na demonstração dos resultados. Porque se eu contabilizo um gasto de 130, estou a contabilizar um rendimento de 36. 130, 20% dos 650 mil, valor de aquisição vezes a taxa de depreciação. 36, os mesmos 20% da depreciação, mas sobre o valor do subsídio. Isto dá-me o resultado. Gastos de 130, rendimentos de 36. E o resultado são os rendimentos menos os gastos. Isto já é a implicação fiscal, porque o artigo 22 do Código do IRC, ele diz-nos o seguinte: a legislação fiscal, artigo 22º do Código do IRC, refere que a inclusão no lucro tributável dos subsídios relacionados com ativos não correntes, que é o caso, aqueles que permanecem mais de um ano, obedece às seguintes regras. A linha A, quando os subsídios respeitem a ativos depreciáveis ou amortizáveis, deve ser incluída no lucro tributável uma parte do subsídio atribuído, independentemente do recebimento, na mesma proporção da depreciação ou amortização calculada sobre o custo de aquisição ou de produção. Foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, na mesma proporção, utilizando 20%, eu imputei a rendimentos 20% do subsídio, quando tinha imputado a gastos 20% do valor da aquisição na via das depreciações. E assim gera-se um resultado. O resultado, eu tinha gastos de 130, agora tenho rendimentos de 36. Portanto, esta operação, sabemos que o resultado de uma empresa é a diferença entre os rendimentos e os gastos. Tenho um rendimento de 36, tenho um gasto de 130. No fundo, não consigo uma dedução tão alta dos 130, porque é compensado ali pelo rendimento de 36. Bom, este é o reconhecimento de um subsídio ao investimento e de um subsídio não reembolsável, não devolvido. Existem vários outros subsídios, isto é apenas um exemplo. Eu no início deste vídeo fiz o elenco dos vários subsídios, este é meramente um exemplo. Vários exemplos sobre o reconhecimento de subsídios e de todas as matérias subjacentes ao sistema de normalização contabilística e às normas de contabilidade são amplamente desenvolvidas no curso de especialização em contabilidade e fiscalidade avançado, onde também são tratadas matérias para além das normas de contabilidade, um desenvolvimento do IRC, da Declaração Modelo 22 e também da IES, o preenchimento da informação empresarial simplificada e o encerramento anual das contas. A nossa oferta formativa pode ser consultada em certform.pt.
certform.pt. Todas as informações detalhadas através do e-mail geral@certform.pt ou dos contactos telefónicos que estão no site da Certform. Agradeço-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo. Virão mais vídeos sobre novas temáticas. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até breve.